Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Simone, eu trabalho há 7 anos com processos de visto. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer qualquer tipo de visto. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque tem o passo a passo, são 3 folhas aqui de orientações, mas é importante dizer para vocês que isso não é um curso, eu não vou vender curso para vocês no final desse vídeo, ele inteirinho são orientações. Inclusive para que vocês recebam esse e-mail de tudo isso que eu vou explicar hoje e mais todos os formulários em branco para que vocês possam preencher, vocês vão precisar clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, colocar lá o seu e-mail para a gente saber que você é de verdade e aí, na sequência, nós vamos mandar essa documentação em PDF, tudo direitinho, para que você possa conseguir, né, preencher e ler novamente, ou então você pode ficar vendo aqui o vídeo, não tem problema, e pegar os formulários no site da VFS. Vamos começar então para esse vídeo não ficar muito longo. Primeira coisa que eu tenho que passar para vocês é que esse processo que eu vou apresentar, ele serve para qualquer tipo de visto. Vai chegar um ponto aqui dessa explicação onde nós teremos as especificações, as exigências de cada um deles e eu vou passar para vocês todas elas, tá bem? Primeira coisa, uma capa. Por que essa capa? Para que você coloque qual é o seu tipo de visto. Porque às vezes você pode ter a intenção de pedir um visto, por exemplo, o visto de procura de trabalho, e de repente colocar documentos que não são pertinentes ao visto de procura de trabalho. Ou então pedir um visto de empreendedor e de repente colocar lá um rendimento a mais que você ganha no Brasil. O que vai acontecer? O consulado não vai entender qual é o tipo de visto que você está pedindo. Então, uma folha simples, vai lá, faz no computador direitinho, pedido de visto D7, por exemplo, rendimentos, só para que quem pegue esse processo veja qual é o tipo de visto que você está pedindo, ok? Segunda coisa é o pagamento à VFS. Tem as taxas e eles oferecem vários serviços para vocês para que você faça o processo de visto. Por exemplo, acompanhamento do pedido via SMS ou pelo e-mail, taxas de devolução do passaporte, enfim. Você vai selecionar quais esses itens, nós também vamos passar para vocês quais os mais adequados e quais o que você realmente não tem necessidade de pagar. Faz um descritivo desse pagamento, para que eles possam identificar. Junto dessa folha, você vai colocar o comprovante de transferência. Hoje no Brasil a VFS aceita Pix, o que facilita muito. Então coloca lá o original, tira uma cópia desse comprovante e guarde com você, porque pode ser que eles percam algum documento. Então deixa a cópia com você e mande o original. Geralmente Pix é uma folha, né, impressa. Faça isso. A gente fala muito do original porque às vezes as pessoas preferem ir até o banco e fazer uma transferência. Aí tem que ser aquele que o banco emite, tá bom? Então, esse é o segundo documento que você precisa enviar. E mande nessa ordem que eu tô falando para vocês, tá bem? Termo de ciência e anuência. Esse termo é um termo muito simples, é um documento próprio da VFS, onde você vai preencher com seus dados e vai colocar nessa ordem. Geralmente ele precisa de 2 vias assinadas, tá bem? Próximo item, checklist. O checklist, ele é um documento da VFS também, onde diz quais os documentos principais para cada tipo de visto que você precisa colocar a partir desse momento na documentação e nessa ordem. Então, vai estar lá, por exemplo, comprovante de alojamento. Você tem que clicar não, né? Tem que assinalar onde está escrito lá comprovativo, né, que está em português de Portugal, comprovativo de alojamento, vai assinalar com um xizinho no quadradinho que tem à frente e colocar na sequência o comprovante de alojamento. Depois vai estar lá passaporte, coloca lá o passaporte, assinala no passaporte. No cabeçalho desse checklist tem também informações pessoais, os seus dados, né? Nome, e-mail, o motivo da viagem, enfim, essas informações você vai lá e preenche conforme
cada tipo de checklist. Ele tem, cada tipo de visto tem um específico, mas eles são muito parecidos. O que muda realmente é a exigência de um para o outro. Esse documento você também vai enviar 2 vias assinadas, assina geralmente em todas as folhas para garantir o sucesso, tá bem? Então sempre igual ao passaporte, como eu falei anteriormente. O próximo item é o Formulário Nacional do Visto Schengen. Esse documento, ele precisa ter uma atenção muito especial, porque esse documento é o documento que vocês vão enviar para entrada na União Europeia. Esse é o documento que o consulado compartilha com a União Europeia. Então é importante que, se você teve algum caso de deportação, expulsão, prisão de outros países dentro da União Europeia, esse formulário é o formulário que vai indicar essas situações e você terá o seu visto negado. Infelizmente, não tem o que fazer. O banimento, quando ele acontece dentro da União Europeia, ele serve para qualquer país. Por isso a importância desse formulário. Esse formulário você também vai preencher com dados pessoais. Ele é autoexplicativo, não tem dificuldade, tá bom? Dados pessoais, tem alguns pontos ali que as pessoas acabam tendo um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, entradas e saídas de Portugal. Vocês vão colocar 2 entradas e saídas. Vão assinalar lá no campinho 2 entradas e saídas. Depois, data de entrada e data de saída do espaço Schengen. É muito contraditório esse ponto, porque as pessoas acham que o fato de você estar pedindo visto de residência e não ter a intenção de sair, você não precisa preencher, mas você precisa. Então, o que você vai colocar nessa data? Uma data estimada de chegada, vamos colocar assim, por exemplo, você pediu esse visto dia 1º de maio. Então, quando mais ou menos você pensa em entrar em Portugal? Eu penso em entrar lá para o dia 1º de setembro. A partir de 1º de setembro, então essa é a data de entrada prevista no espaço Schengen, você vai colocar lá 1º de setembro, e a partir dessa data, 1º de setembro, você vai contar 90 dias, que é o prazo permitido de permanência de um turista dentro do espaço Schengen. Então coloca 90 dias. Esse período, ele, obviamente, se o seu visto estiver aprovado, ele não será cumprido, ele vai ser cumprido de acordo com o que está no seu visto, mas é o preenchimento padrão desse documento. Depois tem lá, empresa que convida, por exemplo, isso você só vai preencher se você tiver uma promessa de contrato de trabalho. Então, cada caso é um caso. Esse formulário você também assina no final. Tudo vai explicadinho, tá bom? Para ficar mais fácil e para esse vídeo não ficar muito longo. Depois, 2 fotos 3x4. Uma você vai colar nesse formulário de pedido Schengen e o outro ele vai solto dentro do envelope para que fique no cadastro lá do consulado. Essa foto será a mesma que será usada no seu visto, que será estampada no seu visto, tá bem? Depois, juntar o passaporte original ao processo. Junto do passaporte, enviar uma cópia simples dele também. Próximo documento, PB4 ou seguro viagem. PB4 é um documento que ele dá para você o acesso à saúde pública em Portugal por meio de reciprocidade entre Brasil e Portugal. Esse documento você pode tirar no Ministério da Saúde através do seu cadastro no gov.br. Também vamos enviar o passo a passo para que você possa emiti-lo. Não quero pedir o PB4, Simone, quero fazer um seguro viagem. Pode também. Esse seguro viagem tem que ter validade de 12 meses, com cobertura mínima de 30 mil euros para despesas de saúde e também repatriação. Repatriação é, em caso de falecimento, o corpo ser repatriado ao seu país de origem. Antecedentes criminais brasileiro. Esse é o único documento que você precisa apostilar. O que é apostilar, gente? Ir até o cartório da sua cidade e pedir para que ele apostile, para que ele faça com que esse documento tenha validade internacional. Mais ouvido aí nas redes como apostila de Haia.
Então, esse documento, para que ele tenha validade internacional, ele precisa ser apostilado. Depois, requerimento de registro para nós do Brasil, registro para Portugal, do registro criminal português. Termo de responsabilidade, que substitui a carta convite, reserva em hotel. Essa reserva, gente, ela vai alterar de acordo com o tipo de visto. Todos os tipos de visto, com exceção do visto de procura de trabalho, você pode mandar uma reserva de 15 dias, ok? Não cancele essa reserva enquanto o seu processo estiver rodando no consulado, porque eles podem ligar para esse hotel, para esse Airbnb e confirmar essa sua reserva. E se você tiver cancelado, seu pedido de visto vai voltar para que você arrume essa questão. Então, para que você não perca tempo, não cancele. Então, para todos os vistos, você pode apresentar 15 dias, com exceção do visto de procura de trabalho, que você deve apresentar 120 dias. Tive até que parar aqui para lembrar direitinho, 120 dias. As plataformas não permitem que você faça uma reserva de 120 dias. O que você vai fazer? 2 reservas de 60 dias. Além então da reserva, nós temos o termo de responsabilidade, que é a nova carta convite. Importantíssimo. A pessoa que vai fornecer essa carta, esse termo de responsabilidade, precisa saber que ela é 100% responsável por quem ela está convidando. Qualquer coisa que aconteça com essa pessoa na parte financeira, se ela fizer alguma bobagem em Portugal, qualquer coisa que aconteça, essa pessoa se responsabiliza. Então, tomem cuidado para quem você vai fornecer essa carta, fornecer esse termo. Se a pessoa passar dificuldade, tiver que ir embora, tiver, enfim, passar dificuldades financeiras, ficar devendo o governo, qualquer coisa nesse sentido, a pessoa que convida, que assinou esse termo de responsabilidade, terá que arcar com todos os custos. Importante, esse termo deve ser assinado, deve constar cópia de documentos pessoais, que pode ser passaporte, título de residência ou BI, que é o cartão cidadão, e deve ser autenticado por notário ou advogado em Portugal para que essa carta tenha validade. Outros 2 documentos que servem como alojamento, escritura ou contrato de arrendamento. Vamos lá, próximo item, carta de intenção. Essa carta nunca a gente consegue encontrar na internet o que ela é, como que se faz, então vou mandar o modelo para vocês. É uma carta simples, onde você vai colocar os seus dados pessoais, eu, fulano de tal, passaporte tal, residente em tal endereço, desejo ir a Portugal e ficar residente por, aí coloca o seu motivo, por qualidade de vida, por dar mais condições para os meus filhos, porque eu quero viver essa experiência de viver fora durante algum tempo. Coloque o seu porquê, qual é a sua intenção. Quero ir, quero trabalhar, ou então quero montar um negócio, ou então quero viver em Portugal com os rendimentos que eu tenho no meu país. Enfim, coloque o que você tem de intenção. Isso é muito pessoal, cada um vai escrever conforme a sua vontade. Não faça uma carta muito extensa, tá bem? Porque eles têm lá milhares de processos para ler, então seja o mais sucinto possível nessa cartinha. Depois, agora, as exigências de acordo com cada tipo de visto. Eu falei para vocês semana passada que esse vídeo ia ser um pouquinho mais longo, tenha paciência, e aí vão passando aí de acordo com a necessidade de cada um. Até este momento, todos os documentos que eu falei para vocês servem para todos os tipos de visto. Vamos lá, então. Esses documentos que eu vou falar a partir de agora são específicos, então eu vou falar o tipo de visto e o que você precisa entregar para cada um deles. Você só vai usar o que for pertinente ao tipo de visto da sua escolha, o que for elegível para você, ok? Então vamos lá. D1 e D3 é o visto de trabalho, não é o de procura de trabalho, é o de trabalho quando você já tem uma promessa, ok? O que você precisa anexar ao pedido? O contrato de trabalho da empresa portuguesa, ou então uma promessa de contrato, pode ser uma promessa também, não tem problema, e o seu currículo atualizado. Visto D120, visto de procura de trabalho.
Além de todos os documentos, você precisa apresentar a passagem de volta comprada dentro dos 120 dias, que é o prazo do visto, né, a validade desse visto, para que, se caso você não consiga o seu trabalho nesse prazo de 120 dias, você retorne ao seu país de origem. Além da passagem de volta, você precisa apresentar um extrato bancário do Brasil com 4 vezes o salário mínimo português convertido no euro da data de hoje. Sempre eu indico que coloque um pouquinho mais de dinheiro além do limite, né? Vamos supor, deu R$ 15.200, coloca 16, porque pode ter uma variação do câmbio ao longo do processo do seu visto, que pode acontecer do consulado voltar e falar, olha, agora esse valor não é mais suficiente. Se tiver faltando R$ 1, eles vão pedir para você completar esse valor. Então sempre coloca um valor um pouquinho maior para que o seu processo não volte para o final da fila. Declaração do IEFP, também para o visto de procura de trabalho. Você vai no site deles e vai fazer uma inscrição para que você fique disponível para os empregos que vier a aparecer daqui em diante. E geralmente o IFP demora de 2 a 3 dias para fazer essa confirmação. Essa confirmação você precisa enviar junto do seu processo de visto, de pedido, né, de visto de procura de trabalho. Esses são os principais documentos, então, do visto D120, que é o visto de procura de trabalho. Agora vamos para o visto D2, que é o visto de empreendedor. O que você precisa mandar? Eu vou ler porque aqui realmente tem bastante coisa. Pacto social da empresa, sim. Quando você pede o visto de empreendedor, você já precisa estar com a empresa aberta em Portugal. Não necessariamente funcionando, mas a empresa aberta. Então, pacto social, que é como se fosse o contrato social. Início de atividade, os bons contabilistas, como o meu, por exemplo, conseguem colocar esse início de atividade mais para frente. E aí o que acontece? Você deixa de pagar a segurança social logo de partida, pelo menos enquanto o processo de visto está correndo. Então, início de atividade, certidão permanente da empresa, contabilista também sabe o que é isso, vai poder te ajudar. Extrato bancário português, esse é um visto que exige que você tenha a subsistência para 12 meses, seu e da sua família, numa conta em Portugal. Você não pode apresentar conta do Wise, conta do Remessa Online, conta dessas plataformas como meio de subsistência. Tem que ser uma conta de um banco português, 12 meses, né? A gente já falou em outros vídeos a respeito disso. Se você tiver dúvidas quanto a valores, coloca aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Então, 12 meses de subsistência na conta pessoa física, na conta pessoal, e mais a conta pessoa jurídica com o capital social da empresa. Esses 2 extratos, eles são indispensáveis para esse tipo de visto, visto D2 de empreendedor. Junto disso, anexando junto disso, imposto de renda do Brasil, seu último imposto de renda com o recibo, e vai mandar essa documentação aí para o consulado. Visto D4 é o visto de estudante, que serve para qualquer tipo de curso. Pode ser graduação, pós-graduação, mestrado, até mesmo ensino fundamental, né, que é o ensino básico, ou então secundário, que é o ensino médio. Então serve para qualquer pessoa. O que a gente precisa? Comprovante de matrícula escolar ou a carta da universidade de aprovação, né? Imposto de renda e extratos bancários do Brasil, comprovando que você tem condições de pagar esse curso, e todos os documentos anteriores que a gente já falou aqui. Visto D6, que é o visto de acompanhamento familiar. Geralmente esse visto se pede junto com o titular, seja ele de estudante, D7, D2, né, que é o D7, que é o de rendimento, D2 de empreendedor, qualquer tipo de visto. Vocês vão montar uma pastinha para cada pessoa, só que vai encaminhar para o consulado, para a VFS, um único envelope, para que todos os vistos possam ser avaliados juntamente, para que vocês possam receber a devolutiva também junto, porque se mandar separado, pode acontecer do titular ter o visto aprovado com 60 dias e os outros terem o visto aprovado com mais de 60 ou menos de 60, atrapalhando um pouco a organização da família. Então vai montar
vários processinhos, mas todos eles juntos. Lembra da carta inicial, aquela primeira lá, a capinha? De todos os titulares vão ser o visto do titular, né? D7, D2, D4, enfim, e dos agrupados, visto D6, agrupamento familiar ao titular tal, coloca o nome da pessoa, visto que é do titular. Importante, no caso das crianças menores, além da certidão de nascimento, também deve colocar a certidão de casamento dos pais, cópia simples e legível, sempre cópia legível, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não pode ser foto, tá? Digitalizada, faz uma digitalização aí, imprime. Cópia simples e legível do passaporte do pai e da mãe. Próximo item, visto D7, visto de rendimentos, visto que eu mais faço hoje em dia. O que vai precisar mandar, além de todos os documentos anteriores, tirando esses últimos que eu falei que são específicos? Extratos bancários do Brasil, extratos bancários com os 3 últimos meses que comprovem os rendimentos, tudo que entra nessa conta que será apresentado como rendimentos passivos. Isso é super importante. Mas eu recebo todos os meus rendimentos em 3 contas diferentes. Eu tenho 2 sugestões. Primeira, ou nos últimos 3 meses, antes de dar entrada no pedido de visto, tente concentrar tudo numa única conta, para que fique mais fácil para o consulado fazer essa verificação, ou então indique no extrato esses rendimentos. Importante, não pode usar marca-texto, vai ter que colocar lá com uma setinha mesmo, onde estão esses rendimentos, principalmente se a conta for muito utilizada, for a conta de uso diário de vocês, que aí acaba tendo muita movimentação, então tem que ir lá indicar para que o consulado enxergue esse rendimento e consiga identificar que você tem realmente o rendimento. Cópia do imposto de renda e também o extrato bancário na conta em Portugal com os 12 meses de subsistência. Agora vamos ao visto D8, que é o visto de nômade digital, também um dos que a gente tem feito bastante. O que o nômade precisa apresentar? Ele precisa apresentar extratos bancários dos 3 últimos meses também para comprovar que esse dinheiro proveniente desse trabalho entra na conta dele mensalmente, então dos 3 últimos meses. Contrato de trabalho pode ser o CLT ou então de prestação de serviços, para que comprove esse vínculo, né, que ele tem. O nômade digital não quer dizer que você trabalhe exclusivamente com internet, qualquer trabalho que permita que você faça de forma remota. Então esses são os documentos complementares para o visto de nômade digital. Lembrando que precisa sim também apresentar o imposto de renda e também os extratos bancários, os 3 últimos com esses rendimentos, vindos de uma fonte pagadora através de trabalho, não pode ser outro tipo de fonte de rendimento, tem que ser vinculado a trabalho, remuneração de trabalho. Informação importante, todos esses documentos que eu passei até esse momento, eles são os documentos básicos de pedido de visto. Geralmente, quando a gente manda tudo isso, tudo bonitinho desse jeito, não costumam aparecer outras exigências, mas pode acontecer sim. Se o consulado pegar essa documentação e achar que deve pedir uma atualização de extrato, ou então mais uma cópia de um passaporte, ou mais algum documento complementar, ele vai pedir. Independente de você ter mandado tudo direitinho, isso pode acontecer. Aí você coloca tudo isso num envelope de boa qualidade e envia por SEDEX ou DHL para a VFS ou para o consulado da sua região. Eu sei que vão surgir muitas dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail que estará aqui na descrição também desse vídeo, ou então escrevendo aqui nos comentários desse vídeo, que também acaba por ajudar outras pessoas. Espero que esse material tenha ajudado vocês. Falei que ia ficar um pouquinho mais longo, mas pelo menos explicou todos os passos, todos os documentos que vocês precisam. Não é difícil, vocês conseguem. E aí, se precisar de mais alguma ajuda nesse processo, eu estou à disposição de vocês. Lembrando que esse material é exatamente o material que eu entrego para os meus clientes, com a diferença de que eu entrego já tudo pronto, né? Tudo preenchido, tudo direitinho, ele só imprime, assina e manda para o consulado.
No caso de vocês, a gente vai apresentar esse passo a passo e ainda todos os formulários em branco. Se você precisar de mais ajuda, se você falar, não, Simone, não quero fazer, será um grande prazer poder te atender e fazer esse processo para vocês. Ou então, se você tiver insegurança de mandar do jeito que está e quiser que a gente faça uma verificação, a gente também tem esse serviço onde você vai lá, preenche tudo e a gente marca um horário para poder conferir essa documentação, dizer para vocês o que está certo, o que está errado, para que você tenha mais segurança. Muito obrigada por ter me assistido até aqui, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui comigo e até o próximo vídeo.